chegamos ao quinto e olha, talvez o mais impressionante avanço na evolução da inteligência. A fala. E não se trata só de comunicação, tá? É muito mais. É como se fosse o sistema operacional que roda no nosso cérebro definindo praticamente tudo o que a gente é. Mas como é que esse software surgiu? Essa é uma das grandes perguntas da ciência, né? O que afinal nos faz tão diferentes? Não é só o tamanho do cérebro, nem o fato de usarmos ferramentas. A verdadeira chave da nossa singularidade, como a gente vai ver nesta análise, tem a ver com algo que fazemos todo santo dia: conversar. Para entender o poder gigantesco da fala, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para um problema. Um problema fundamental que todos os primatas enfrentam. Existe um limite de quantos indivíduos conseguem cooperar de verdade em um grupo. Pega os chimpanzés, por exemplo. O tamanho do neocórtex deles estabelece um limite. A cooperação funciona bem em grupos de mais ou menos 50 indivíduos. Isso porque a união do grupo depende de conhecer todo mundo pessoalmente, manter relações diretas. Se o grupo cresce muito, a coisa desanda. E até mesmo para os primeiros humanos com os cérebros já maiores, essa barreira existia. O teto aumentou, claro, para cerca de 150 pessoas. É o famoso número de Dunbar. Acima disso, a confiança e a ordem social começam a se desfazer. Fica gente demais para conhecer de verdade. E é aqui que a história fica realmente interessante. Esse gráfico mostra o pulo do gato. Alguma coisa aconteceu que permitiu à nossa espécie simplesmente explodir esse teto biológico. A gente passou de cooperar com 150 conhecidos para colaborar com milhões, até bilhões de completos estranhos. Como isso foi possível? A resposta, segundo o historiador Yuval Noah Harari, está na nossa capacidade de criar e compartilhar o que ele chama de mitos comuns. Pensa bem. Histórias, leis, nações, dinheiro, deuses são realidades que a gente inventou e que só existem porque todos nós concordamos em acreditar nelas. E o motor por trás de tudo isso? A linguagem. Mas a origem da linguagem não foi um evento isolado, não foi um estalar de dedos. Foi, na verdade, uma convergência de vários fatores, uma verdadeira tempestade perfeita de pressões evolutivas que preparou o terreno para a nossa habilidade mais marcante. Essa tempestade perfeita teve, digamos, 4 ingredientes principais. Primeiro, a mudança das florestas para a savana africana trouxe novos desafios. Isso levou ao segundo ingrediente, uma dieta com mais carne e o uso de ferramentas complexas. Só que ferramentas são inúteis se o conhecimento se perde, o que nos leva ao terceiro ponto, a necessidade de ensinar. E foi essa pressão para transmitir informação do jeito certo que deu origem às protolinguagens, as primeiras versões da fala. Tudo bem, a necessidade existia. Mas como é que a linguagem se instalou no nosso cérebro? É aqui que a gente entra num dos debates mais fascinantes da ciência. Será que a linguagem evoluiu para a gente se comunicar ou para outra coisa? Basicamente, existem 2 grandes ideias. De um lado, a visão de que a linguagem evoluiu para a gente cooperar socialmente, para compartilhar informações sobre comida, predadores, ou até para fofocar sobre quem era confiável no grupo. Do outro lado, o linguista Noam Chomsky e outros cientistas propõem algo diferente, que a linguagem surgiu primeiro como uma ferramenta interna para a gente organizar os nossos próprios pensamentos. E para entender essa visão do Chomsky, a gente precisa de um conceito da biologia chamado exaptação. O nome parece estranho, mas a ideia é genial. Mostra como a evolução é criativa, reaproveitando características que já existem para funções completamente novas. Um exemplo clássico que ilustra isso perfeitamente, as penas. Elas não surgiram para o voo, de jeito nenhum. As penas apareceram primeiro nos dinossauros para manter o corpo deles aquecido. Só muito tempo depois é que essa estrutura foi reaproveitada, ou exaptada, para a aerodinâmica do voo. Trazendo isso para a nossa história, a proposta é que a linguagem pode ter começado como um sistema para a gente estruturar o nosso mundo interno, para organizar os pensamentos. A capacidade de comunicar essas estruturas complexas para outras pessoas teria sido, então, um acidente evolutivo maravilhoso, uma exaptação que transformou nossa espécie para sempre. No fim das contas, independente de como surgiu, o verdadeiro presente da linguagem vai muito além de só trocar informações. É algo muito mais íntimo, muito mais poderoso. Então, o ponto crucial é este. Cada um de nós tem uma simulação interna do mundo na cabeça, um universo mental. A linguagem é a interface, é a janela que nos permite conectar a nossa simulação com a simulação de outra pessoa. É por isso que a gente consegue compartilhar não só fatos, mas intenções, emoções, ideias.
Agora, se a linguagem humana é essa janela entre mentes, isso levanta uma questão super atual. Onde os grandes modelos de linguagem, tipo ChatGPT, se encaixam nessa história? Será que eles também têm um mundo interior? De acordo com a fonte, a diferença fundamental é essa. O modelo de linguagem pode prever a próxima palavra numa frase com uma precisão incrível, mas ele não tem uma simulação interna do mundo. Ele não tem o que a gente chama de teoria da mente, que é a capacidade de entender os pensamentos e sentimentos dos outros. Ele não sabe que um suspiro pode significar cansaço, e não só uma expiração de ar. Então, a linguagem humana não é sobre prever a próxima palavra, é sobre entender a mente que está por trás da palavra. Ela se baseia na nossa capacidade de imaginar as intenções dos outros, de conectar nossos mundos internos. E é isso que transforma a comunicação em cultura, permitindo que o conhecimento se acumule ao longo de gerações, uma coisa que a IA, por enquanto, não consegue replicar. A linguagem foi o avanço que nos permitiu construir civilizações e chegar à Lua, conectando mentes através do tempo e do espaço. Olhando para o futuro da inteligência, seja ela biológica ou artificial, a pergunta que fica é: qual será o próximo grande salto evolutivo?